Paz do Senhor, queridos. Bom estarmos aqui novamente para o nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical. Hoje chegou a vez do profeta Miqueias. Nós já estudamos vários profetas e hoje nós vamos estudar o profeta Miqueias. A nossa lição é a lição de número 7. Para quem está chegando pela primeira vez, a nossa lição desse trimestre das Assembleias de Deus no Brasil é os 12 profetas menores. Nós estamos numa abordagem acerca dos 12 profetas menores do Antigo Testamento. Nós já estudamos o livro, o profeta Oséias, Amós, já estudamos Joel, já estudamos Jonas, e semana passada nós estudamos o profeta Obadias. E essa semana é a vez do profeta Miqueias. Antes de nós fazermos a abordagem do livro de Miqueias, eu quero agradecer a Deus por todos aqueles que têm nos assistido. Eu profundamente do meu coração quero agradecer pela tua vida. Eu estou orando a Deus para que o Espírito de Deus continue abençoando a tua vida, o teu ministério, a tua família. Eu estou profundamente agradecido pelos acessos. Nós temos tido acesso em várias regiões do país, em vários estados brasileiros, até fora do país, nós temos recebido mensagem de apoio e de incentivo. Então eu quero deixar aqui o meu agradecimento e continuar pedindo que a bênção do Todo-Poderoso repouse sobre a sua vida, que esse canal semanal seja o teu canal, que seja também algo de instrumento para abençoar a tua vida. Eu quero que o Espírito de Deus continue abençoando a tua vida profundamente. Meu muito obrigado. Queridos, hoje então nós vamos falar sobre o profeta Miqueias. E o título da nossa lição dessa semana é Miqueias, a importância da obediência. Nós vamos observar no livro de Miqueias, o autor Ezequias Soares, que escreveu essa revista, ele vai fazer uma abordagem acerca da importância de obedecer a Deus. Mas antes de nós fazermos essa abordagem acerca da importância da obediência, que é uma das possibilidades de leitura do livro de Miqueias, eu quero fazer um resumo acerca do livro do profeta Miqueias. Vamos começar pelo seu nome. O que significa a palavra Miqueias? Miqueias significa quem é igual a Adonai. Quem é igual a Adonai? Esse é o significado do livro de Miqueias. Esse significado do livro de Miqueias, do nome Miqueias, quem é igual ao Eterno, quem é igual ao Adonai, sugere algumas interpretações. O nome Miqueias, ele sugere na semântica da palavra hebraica, Miqueias no próprio nome era como se ele estivesse dizendo: quem é igual ao Eterno que traz juízo e misericórdia ao seu povo? O nome Miqueias carrega em si a igualdade e a comparação com o Eterno. Miqueias, no seu nome, ele traz uma ideia, uma comparação com outros seres divinos ou com até outras pessoas. Quem é capaz de perdoar uma nação impiedosa? Quem é capaz de, ao mesmo tempo, trazer juízo, mas trazer esperança ao povo que está sendo castigado pelo próprio Deus? Então, é isso que o nome Miqueias carrega na cultura judaica. Quem é igual a Adonai? Ou seja, Adonai, o eterno Deus, é aquele que castiga, é aquele que pune, é aquele que não tolera o pecado, mas é aquele também capaz de, quando o ser humano se arrepende, se converte, aquilo que nós vimos na última aula no profeta Jonas,
né? Nós vimos no profeta Jonas, quando o povo se volta a Deus, Deus é capaz de se arrepender, Deus é capaz de mudar de atitude, e Deus é capaz de trazer esperança e vida para aqueles que se convertem. Então o nome Miqueias é um nome muito sugestivo. Miqueias, ele é um homem do campo. Miqueias, ele profetiza mais ou menos durante o ano 740 a 710 antes de Cristo. Miqueias, ele foi contemporâneo, ele viveu na mesma época do profeta Isaías, denominado de profeta maior. Mas tem uma diferença entre Isaías e Miqueias. Qual é a diferença, Fábio? Isaías, ele profetiza em Jerusalém, mas ele profetiza no palácio. Isaías vivia no palácio, vivia entre a corte, vivia entre os ricos, entre os poderosos. Ele era o profeta do palácio. Com certeza ele não profetizou aquilo que as pessoas do palácio queriam ouvir, mas ele viveu no palácio. Ele recebeu instrução acadêmica da melhor qualidade da época, porque ele era funcionário do palácio. Ao contrário, é o nosso profeta de hoje, Miqueias. Miqueias, ele era um homem do povo. Ele era similar ao profeta Amós. Miqueias, ele era do povo. A Bíblia diz no capítulo 1 e no versículo 1 que ele vivia em uma cidade por nome de Moresete Gate. Essa cidade, segundo alguns historiadores, ela ficava a cerca de 32 a 40 quilômetros a sudeste de Jerusalém. Então a cidade aonde morava Miqueias era uma cidade do interior. Era uma cidade que ficava mais ao sul, ao sudeste de Jerusalém. Jerusalém estava nessa posição geográfica e a cidade de Moresete Gate ficava mais um pouquinho abaixo, ao sul, mas do lado oeste daquela região. E ela ficava muito longe do palácio, ela ficava muito distante do império político e religioso daquela cidade. Mas isso não significa que Miqueias era um homem rude nas palavras, porque nos seus escritos ele, entre aspas, ele abusa do vocabulário. Ele é um homem literário. Miqueias, além de morar no campo, ele é um homem intelectual. Não porque ele estava no campo, ele era um homem rude nas palavras. Miqueias, ele era um homem que sabia empregar termos metafóricos. Ele usava a poesia nos seus escritos. Então Miqueias, ele é um homem do campo. Ele é um homem que vivia entre os pobres. Ele é um homem que vivia distante do palácio. Ele não tinha contato com a classe aristocrática daquela época. O contato que ele tinha era um contato com um povo. E nós vamos ver que povo que era esse que Miqueias tinha contato. Será que era um povo da alta sociedade ou será que era um povo da baixa sociedade? Queridos, o livro de Miqueias, ele tem apenas 7 capítulos. Ele é um livro curto, ele é um livro que não tem muitas visões, diferente de outros profetas, como era o caso de Amós, que teve visões. Como é que Deus se comunica com o profeta Miqueias? No capítulo 1 e no versículo 1, a Bíblia diz como que foi essa comunicação entre Deus, o Eterno, e Miqueias, o seu servo. A Bíblia diz assim, palavra do Senhor que veio a Miqueias. Então, qual foi a forma, professor, de Deus se comunicar com Miqueias? Foi através da palavra, foi através de uma conversa ou de conversas.
Ok? Então, então Miqueias não teve visões sobrenaturais. Deus chega e se comunica com o profeta. Tá? Então, como é que Deus se comunicou? Através da fala. Em hebraico, debar, dabar. No plural, devarins. Ou seja, as palavras do Senhor ditadas a Miqueias. E seguindo, diz assim, ó, Miqueias era morastita. Nós já comentamos que ele era da cidade de Moresete Gate, que ficava a uns 32 a 40 quilômetros a sudeste de Jerusalém. Qual foi a época em que ele profetizou? Ele profetiza nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Então, nos dias em que Miqueias profetiza, ele profetiza no período desses 3 reis. Ele vive nesse período desses 3 reis. Interessante que ele cita aqui o rei Acás, que é o mesmo rei que cita o profeta Isaías. Isso me leva a entender um pouquinho da época de Miqueias. Miqueias ele viveu numa transição entre a prosperidade do reinado de Jerusalém, mas a decadência espiritual também desse povo. Por quê? Porque o rei Acás, ele reina aproximadamente 16 anos. Mas ele foi um rei capaz de fazer crueldade no seu ministério, no seu governo. Acás ele foi capaz de queimar os seus próprios filhos ao deus Moloque. Acás ele desproviu o povo da adoração verdadeira do próprio Deus. Acás ele prospera materialmente, mas ele desprove o povo de profunda espiritualidade. Ele deixa o povo desprovido da espiritualidade verdadeira. Então Miqueias ele vive nesse contexto. Ele vive num contexto de prosperidade material, mas ele vive também de profunda época numa decadência espiritual muito grande. Então Miqueias ele vai viver nesse paradoxo entre uma prosperidade econômica, mas também de uma decadência espiritual. E para quem ele dirige as suas palavras? Preste atenção, Miqueias ele vive no reino sul, tá? Na tribo do sul, na tribo de Judá. Mas ele profetiza, ele é um dos únicos profetas do Antigo Testamento, dos profetas menores, que ele profetiza para os 2 reinos. Então Miqueias tinha em mente o reino do sul, que ficava embaixo, e ele tinha em mente o reino do norte, que ficava em cima também. Então as suas profecias vai pegar tanto Israel como Judá. E ele começa, e qual é a divisão desse livro? Tá? A divisão do livro de Miqueias, nós podemos dividir ele em 3 partes. Nós podemos dividir Miqueias do capítulo 1 ao capítulo 3, que do capítulo 1 ao capítulo 3 vai falar sobre juízos divinos, tanto para Israel como para Judá. E nessa primeira parte, ele vai denunciar os pecados do reino do norte, e vai denunciar também o pecado de Judá. E nessa primeira parte, ele vai denunciar a destruição do reinado de Samaria. Porque Miqueias ele começa a profetizar antes do ano 722. Porque no ano 722 foi o ano em que a Síria entra no reino norte e destrói Samaria. Leva cativo o povo de Israel. Ele profetiza nessa primeira parte a destruição tanto de Samaria, mas ele profetiza também a destruição do reino do sul. E é muito interessante que Miqueias vai profetizar também a destruição do reino de Judá, que daria-se 120 anos após a sua morte. Isso é muito interessante.
Tá? Isso é muito interessante, que ele cita até o país que iria destruir, queria invadir o seu próprio povo. E ele cita o nome Babilônia. Ele diz para o reino de Judá: Judá, a Babilônia invadirá vocês e levará vocês cativo. Então Miqueias, na primeira parte, ele anuncia juízo. Na segunda parte, que aborda o capítulo 5, 4 e 5, Miqueias profetiza a respeito da esperança de dias melhores para essa nação tão sofrida. E o capítulo 6 e capítulo 7, ele anuncia juízos de Deus contra Israel, mas no finalzinho ele anuncia a misericórdia de Deus. Então, pode observar, queridos, que todos os profetas têm essas características. Anuncia juízo, anuncia o pecado, anuncia a podridão nacional e individual do povo, mas anuncia também a misericórdia, anuncia a esperança, anuncia dias melhores. Então Miqueias vai nessa mesma pegada, Miqueias vai nessa mesma projeção, anuncia o juízo, mostra o pecado, mostra o erro, mas ele anuncia também misericórdia, anuncia também, se o povo se converter, dias melhores virão para o povo de Deus. O livro de Miqueias, ele traz, além da abordagem do pastor Ezequias Soares, ele traz outras 3 abordagens. A primeira abordagem que eu quero fazer é concernente aos dirigentes da nação. Então Miqueias vai fazer 3 abordagens. A primeira abordagem de Miqueias, ele dirige uma palavra contra os dirigentes da nação. Que esses dirigentes da nação ele chama de príncipes de Jacó. Então a primeira abordagem, Miqueias profetiza contra os governantes do seu povo. A segunda abordagem é contra a parte religiosa. Ele vai fazer uma denúncia contra o comércio ilegal do sagrado. Miqueias ele vai estar denunciando o comércio, a parte mercantil que o povo, que os líderes religiosos estavam fazendo, que os profetas e que os sacerdotes da época estavam mercantilizando o que? O sagrado. Eles estavam negociando a religião. Então Miqueias vai denunciar o que? O suborno. Ele vai denunciar entre aspas, o varejo, o supermercado, a venda que estava acontecendo dentro de Israel e dentro de Judá. Ele vai denunciar o quê? Ele vai denunciar como que os sacerdotes e profetas estavam vendendo a religião. E a terceira abordagem que ele faz é a respeito do próprio povo. Ele vai fazer a sua denúncia que o povo estava aceitando a injustiça ao invés de criticá-la. Então, Miqueias vai trabalhar esses 3 pontos. Uma crítica aos governantes, uma crítica aos sacerdotes e profetas e uma crítica concernente ao povo. Miqueias, nós falamos que ele era um homem do povo, um homem do campo. Mas isso não deixou de ele influenciar outras pessoas. Miqueias ele profetiza no ano 740 a 710. Aproximadamente 140 anos após, quem é que aparece no cenário dos profetas? Um homem chamado Jeremias. E o interessante é que Jeremias dar-se a entender pela cultura judaica e por algumas literaturas que Jeremias se inspirou no profeta Miqueias. Porque se você ler, professor, o capítulo 26, versículo 18 de Jeremias, Jeremias cita o profeta Miqueias. Isso nos leva a entender que para Jeremias, Miqueias foi um ícone.
Isso significa que Miqueias, ele influenciou quem? Ele influenciou Jeremias. Ele foi influenciado por Miqueias. Olha que um homem do campo, um homem da roça, um homem que vivia no interior do seu estado, no interior do seu país, foi capaz de influenciar 140 anos após um grande profeta, que foi o profeta Jeremias. Isso significa que Miqueias marcou época. Então, nesse início de aula, nós podemos aprender alguma coisa com Miqueias aqui. Nós podemos trazer um pouquinho para a nossa época. Nós, como os profetas dessa geração, precisamos marcar época. Precisamos influenciar. Precisamos ser referência para outras pessoas que virão. Precisamos ser referência dentro de casa. Precisamos ser referência na igreja. Precisamos ser referência no trabalho. Precisamos ser referência na sociedade em que nós estamos vivendo. E Miqueias, ele tinha uma outra característica. Não porque Miqueias era do campo, ele não teve medo de enfrentar a cidade grande. Ele não teve medo de enfrentar os nobres. E algo interessante na palavra de Miqueias, que Miqueias, ele não fala aquilo que as pessoas queriam ouvir. Miqueias, ele foi duro contra a nobreza. Ele foi duro contra os sacerdotes. Ele foi duro contra os falsos profetas. Miqueias, ele não cortejou, nem mercantejou a sua pregação, buscando simpatia e favores. Miqueias foi um homem dominado por profundas convicções, e ele não arredava o pé daquilo que ele tinha convicção do que era certo. Então Miqueias, mesmo ele sendo do campo, ele não teve medo da nobreza. Ele vai e profetiza contra a nobreza, profetiza contra os sacerdotes, profetiza contra os falsos profetas, profetiza contra o povo que aceitava aquela situação. Ou seja, ele era um homem de convicção. Miqueias não negociava aquilo que ele achava que estava certo. O certo para Miqueias era inegociável. Queridos, aprenda isso. Convicção não se negocia. Convicção não está na loja de R$1,99, onde se compra e se vende muito barato. Miqueias não vendeu a sua convicção. Miqueias, ele acreditava na sua convicção. E diante dessa convicção, ele não abriu mão. E baseado nessa convicção, ele vai profetizar duramente contra aquela nação. Miqueias, ele começa denunciando o quê? Miqueias começa denunciando os pecados, tanto de Israel, do reino norte, quanto de Judá. Então Miqueias, ele profetiza, ele denuncia o pecado de Israel, e ele denuncia o pecado de Judá. Miqueias, ele começa o seu livro, no versículo 2, dizendo: ouvi todos os povos, presta atenção, ó terra. Miqueias, ele começa de forma poética, mas de forma assustadora. Ele começa o seu livro dizendo: olha, Deus sairá do seu trono, e ele andará nas alturas. Essa saída de Deus do seu trono e andando pelo céu é uma forma poética que Miqueias usa para demonstrar a ira de Deus. Ou seja, Deus estava se levantando do seu trono como um sinal de descontentamento com o seu povo. Deus não estava mais contente com o seu povo. Deus sairia do seu trono, sairia do seu lugar e andaria nos lugares altos. Por que nos lugares altos? Porque em Israel, na tribo do norte,
qual era o lugar supremo para eles? Samaria. Samaria era o centro político e religioso daquele local. E qual era o centro religioso e político do Reino Sul? Jerusalém. Na mente dos judeus, Jerusalém, Jerusalém, era o lugar onde ficava o templo, era o lugar onde ficava o suntuoso templo. Aquele lugar era inviolável, aquele lugar era intocável. Ninguém conseguiria tocar naquele santuário. E naquele santuário estava acontecendo o quê? Promiscuidade. Naquele lugar, o sacerdote e os profetas estavam vendendo a religião por preço barato. E Deus não aceita, Deus não tolera o pecado. Então Miqueias usa essa metáfora, Deus saindo do seu lugar e andando nas alturas. E no versículo 5, Miqueias explica porque Deus sai do seu trono. Tudo isso por causa da prevaricação de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Ou seja, Deus sai ao encontro do povo por causa do pecado. E quais foram esses pecados, Fábio, que Israel cometeu? Qual foram essas atrocidades que eles faziam? Queridos, olha o capítulo 2 de Miqueias e o versículo 1 e 2. Olha o que Miqueias diz. Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal. A luz da alva o pratica, porque está no poder da sua mão. Miqueias está profetizando contra quem? Aqui no capítulo 2 e verso 1. Ele estava falando sobre quem tinha poder na mão. E quem tinha o poder na mão naquela época? Era o rei e também eram os profetas e os sacerdotes. Porque segundo Flávio Joséfo, ser sacerdote naquela época era ter status, era ser da nobreza. E olha o que Miqueias vai falar, que esses homens dormiam pensando o mal e acordava já fazendo o mal e praticando o mal. Por que eles praticavam o mal? Porque eles tinham o poder na mão. Nós temos que tomar cuidado quando nós temos o poder na mão. É por isso que nós observamos hoje homens que têm o poder na mão, fazendo o mal para as pessoas. E olha o que Miqueias diz no verso 2. Esses homens que têm o poder na mão, eles cobiçam campos. E arrebatam. O que é arrebatar aqui no original? É tomar a força. Casas e as tomam. Fazem assim violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Miqueias ele está denunciando aqui, queridos, o poder de ditadores que subtraía campos dos mais pobres. Ele está denunciando aqui, como nós já falamos em aulas anteriores, o que? A prática de escravidão. Pegar homens e levar homens presos e cativos para outras nações. Miqueias vai denunciar no versículo 8 outros pecados também. Olha o que ele diz no verso 8. Mas há pouco se levantou o meu povo como um inimigo, e sobre a vestidura tiraste a capa daqueles que passavam seguros, como homens que voltavam da guerra. Lançaste fora as mulheres do meu povo, da casa das suas delícias. Dos seus meninos tiraste o meu louvor para sempre. Miqueias estava denunciando aqui o que? Aquilo que os poderosos faziam de forma injusta. Miqueias estava denunciando aqui o abuso do poder.
Os homens que tinham poder estavam se enriquecendo nas custas dos menos favorecidos. Eles roubavam propriedades, vendiam o homem como os escravos, separavam pais e mães e matavam seus filhos. Para quê? Para que aquele menino não fosse herdeiro daquilo que o pai tinha deixado. Então o que o Estado fazia? O Estado pensava, vamos matar o herdeiro. Matando o herdeiro, não fica mais nada. Nós vende o pai, vende a mãe, mata a criança, não fica herdeiro. Para quem vai ficar a herança? Para o Estado. Então era isso que eles tinham em mente. Então Miqueias vai denunciar essa podridão. Ele vai denunciar o quê? Vai denunciar o poder daqueles poderosos. Vai denunciar a injustiça social que estava na mão dos dirigentes daquela época. Olha o que diz o capítulo 3 e o verso 1 a 3. Olha o que Miqueias diz. Mas diz eu, ouvi agora vós, chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel. Não é a vós que pertence saber o direito? E a vós que aborreceis o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a sua carne de cima de seus ossos. E há que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancai a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis para a panela, e como carne no meio do caldeirão. Olha o que os líderes faziam. Os líderes estavam esmiuçando carne dos ossos. Miqueias, ele vai usar a linguagem aqui de um açougueiro. É essa linguagem que Miqueias usa. A linguagem de um açougueiro. O que em casa nós fazemos quando nós vamos separar a carne dos ossos? Nós pegamos e vamos forçando o quê? Que haja a ruptura, a carne que está ligada ao osso, nós vamos arrancando. E nós vamos tirando parte por parte. E Miqueias vai denunciar que os reis daquela época, que os sacerdotes daquela época, estavam esmiuçando, estava tirando a pele, estava tirando a carne dos ossos daquele povo. Isso nos leva a uma grande reflexão. Qual é a reflexão que nós temos que fazer? Esses homens aqui, eles eram profetas ou eles eram açougueiros? Na visão de Miqueias, Miqueias denuncia eles como o quê? Como profetas ou como açougueiros? O pastor Isaltino Gomes vai dizer que isso é muito propício à nossa época. Porque parece que a visão que Miqueias tem é a visão nossa hoje. É uma visão o quê? De homens que estão tirando das pessoas aquilo que lhe restam. São homens que estão tirando das pessoas o pouco que restam. Miqueias, ele denuncia o poder eclesiástico, ele denuncia o poder econômico também. Nessa denúncia aqui, ele está denunciando o poder de quem? O poder dos profetas, o poder dos sacerdotes. Miqueias está denunciando aqui que eles estavam esmiuçando, estavam arrancando a pele do osso. Estavam arrancando a pele, estavam arrancando a carne dos ossos. Queridos, isso é uma denúncia muito grave que Miqueias fez. E nós estamos vivendo a mesma época de Miqueias. Nós estamos vivendo uma época onde homens com poder arrancam pele e carne. Na época de Miqueias
era uma época de injustiça social. Eu trouxe aqui para vocês observarem o Brasil subnutrido. Foi uma reportagem que saiu recentemente, aonde aponta a evolução, a diminuição da fome no Brasil. É uma reportagem muito interessante que mostra como que a fome reduziu no Brasil. Mas essa reportagem mostra ainda que cerca de 3 milhões de pessoas não comem o necessário em nosso país. Isso parece que Miqueias está vivendo hoje na nossa época. Parece que Miqueias vive hoje. Pessoas vivendo com fome. Enquanto em outros lugares pessoas se abarrotam, aonde outras pessoas escolhem o que comer. E existe 13 milhões de brasileiros ainda que não têm aquilo que comer, ou que comem de forma insuficiente. Nessa reportagem traz ainda que 870 milhões de pessoas sofrem com a desnutrição em todo o mundo. 1 em 8 pessoas, em 8 habitantes da Terra, passa fome. Você pega 1 em 8 pessoas, em todo o planeta Terra, passa fome no nosso país. Parece que Miqueias está vendo a situação do Brasil. Olha que foto, que imagem chocante, querido. Isso reflete o quê? A desigualdade social. Olha aqui, 925 milhões de pessoas no mundo não comem o suficiente para serem consideradas saudáveis. Isso reflete o quê? A desigualdade no nosso país, a desigualdade no mundo. Essa é uma denúncia de Miqueias. Miqueias denuncia a desigualdade social. E Miqueias vai denunciar também a venda da religião. Miqueias ele vai denunciar a venda da religião. Por quê? Porque Miqueias vai denunciar que o povo estava levando carneiros, o povo plantava e levava a sua colheita ao templo, aos pés dos sacerdotes, aos pés dos profetas. Ou seja, e isso era uma troca. Por quê? Porque segundo Miqueias havia uma troca. O povo oferecia coisas para ouvir profecias agradáveis. Olha a troca de valores. Olha a troca do sagrado. O profeta não agia por convicção, que era o caso de Miqueias. Os profetas daquela época estavam agindo por interesse. Você me dá tanto e eu profetizo aquilo que você quer. Eu não vou profetizar aquilo que você precisa ouvir. Eu não vou profetizar aquilo que eu não vou ensinar, aquilo que vocês precisam ouvir. Eu vou ensinar aquilo que, a partir do momento que vocês estão me abajulando. Parece que Miqueias está vivendo a mesma época de hoje. Porque nós vivemos época onde profetas não denunciam mais o pecado. Nós vivemos hoje época onde os profetas, onde tem pastores, bispos, reverendos, padres, líderes religiosos que não denunciam mais o pecado, que são subordinados por membros ricos da sua igreja. O pastor Isaltino diz que pastoreado não é profissão, é uma missão. Você pode ter na sua igreja o membro mais rico, um membro muito rico, com dízimo muito elevado. Mas você tem que pregar a verdade, ainda que o pecado que você vai denunciar na sua igreja recaia sobre ele.
mas você tem que denunciar. Você não pode se vender por cardeiros. Você não pode se vender por azeite. Você não pode se vender por ovelhas, que era o caso daqueles profetas da época de Miqueias, que se vendiam por coisas. A religião estava sendo barateada. A religião estava sendo menosprezada. Estava sendo vendida a preço de banana. Homens profetizavam aquilo que queriam e não aquilo que o povo precisava ouvir. E nós precisamos de homens hoje que profetiza aquilo que Deus quer que seja profetizado. E Miqueias vai trabalhar também a ideia do povo. O povo estava se conformando com essa situação. O povo se conformava com uma injustiça social e o povo se conformava que o sacerdote não ensinava a verdade. Em Miqueias, no capítulo 2 e no versículo 10, há um texto muito pregado e ensinado nas igrejas evangélicas, mas de forma errada. Miqueias diz: levantai-vos e andai-vos, porque não será aqui o vosso descanso. Quando Miqueias diz isso, pelo amor de Deus, ensinadores, pastores, teólogos, professores da escola dominical, esse texto, levantai-vos e andai-vos, não é um texto de incentivo, não é um texto de Laer Ribeiro, de motivação. Esse texto é um texto que Miqueias estava dizendo para o povo: povo, levanta e vai para o cativeiro. Esse texto não é um texto de campanha evangelística. Esse texto não é um texto de incentivo para a igreja se levantar e fazer a obra de Deus, porque o nosso descanso não é aqui na terra, o nosso descanso vai ser lá no céu. Essa não é a hermenêutica correta do texto. Qual é a hermenêutica correta do texto? A hermenêutica correta do texto é: povo, levanta, porque vocês irão para o cativeiro. Levanta, que vocês irão ir para o cativeiro. Era uma sentença. Aqui, Miqueias não estava incentivando o povo a fazer a obra de Deus. Miqueias estava incentivando o povo a receber o juízo de Deus. Isso é completamente diferente. Não há incentivo à bênção. Há um incentivo a receber a punição de Deus. É isso que Miqueias vai combater. Povo, chega. Povo, vocês estão tolerando demais os profetas. Vocês não podem aceitar essa situação. Queridos, leva isso para a sua classe. Espalhe essa ideia. A igreja, o povo precisa acordar. Nós não podemos aceitar tudo aquilo que vem dos púlpitos. Não aceita tudo aquilo que vem dos líderes eclesiásticos, dos líderes espirituais. Observa aquele conceito dos crentes bereanos. O que os crentes de Bereia faziam? Enquanto Paulo pregava, eles conferiam nas escrituras se estava certo ou não. Aprendam a conferir nas sagradas escrituras. Não vamos viver naquela época da igreja que lia a Bíblia e pregava em latim, que o povo não entendia. Queridos, hoje nós somos inteligentes. Hoje nós temos grandes conhecimentos. Hoje nós temos literatura. Nós temos livros. Nós temos a internet. Nós temos uma grande gama de recursos para nós sabermos se aquilo que está sendo ensinado está sendo correto ou não. Porque qual é o interesse de poucos, vamos dizer assim, de uma parcela dos líderes religiosos? Eles querem tirar a carne e deixar só o osso. Eles querem aproveitar da sua precisão espiritual. Eles observam aquilo que você precisa. E eles então, a partir da sua necessidade, ele cria uma solução.
E baseado nessa necessidade, qual é a solução? A maioria das soluções são soluções econômicas. Eles querem tirar a tua carne, eles querem tirar o teu salário, eles querem tirar suas economias em nome da religião. E qual é a denúncia de Miqueias? Denúncia para o povo: não aceita qualquer ensinamento do povo, dos sacerdotes. Miqueias conclama: é hora do povo acordar. É hora do povo prestar atenção. É aquilo que Paulo diz no capítulo 12, versículo 1 e 2 de Romanos: não vos conformeis com esse mundo. E eu quero fazer uma paráfrase com esse texto de Paulo: não se conforma com os ensinamentos de homens presunçosos, de homens que querem arrancar dinheiro, homens que se enriquecem. Porque hoje nós temos líderes religiosos que andam de jatinho, que andam com um carro importado caríssimos. E enquanto os seus membros passam fome, enquanto os seus membros não têm condição de fazer 2, 3 refeições diárias, e eles têm condições de comer em grandes restaurantes, de viajar de aviões para cima e para baixo. Nós vivemos essa época, queridos, aonde nós temos que acordar, aonde que o homem se enriquece. Nós não podemos aceitar homens usando a religião para se enriquecer. Se quiserem se enriqueça de outra forma. Criam empresas, estudam, montam escritórios, façam qualquer outra coisa, mas não usam a religião para se enriquecer. E Miqueias vai denunciar o povo, que o povo estava aceitando essa condição. Então Miqueias vai denunciar e vai dizer: povo, levantai-vos e andai-vos, porque o juízo de Deus virá sobre a sua vida. Por que o juízo virá sobre vocês? Porque vocês estão aceitando isso na vida de vocês. Não aceita isso. Seja uma voz profética. Denuncia a imoralidade dos líderes religiosos. Denuncia os seus pecados imorais. Denunciam as suas práticas profanas. Denuncia a sua podridão. E uma outra abordagem, que é a abordagem que o pastor Ezequias Soares faz, que é a importância da obediência. Ele vai dizer, o pastor Ezequias vai dizer aqui, o conceito bíblico de obediência. Existe também uma estrutura no livro de Miqueias, que divide o livro de Miqueias de 3 formas. No capítulo 1 e versículo 2 aparece a palavra ouvir. Ou ouve. No capítulo 3 e versículo 1, a palavra ouve. E o capítulo 6 e versículo 1 aparece a palavra ouve também. O que significa o conceito de obediência? O Ezequias Soares, ele cita um verbo em hebraico. É o verbo chamado em português ouvir, prestar atenção, escutar, obedecer. O verbo ouvir em hebraico é shema. Shema é prestar atenção, é ouvir. Mas esse ouvir no verbo hebraico shema não é um ouvir que traz conhecimento. Por exemplo, você está numa reunião, numa palestra, lá na sua empresa, e o palestrante ele conta uma história. E após ele contar aquela história, o seu amigo que está do lado, ele diz: você ouviu a história do rapaz? Ah, eu ouvi. Mas, ou seja, esse ouvir da história, ela não vai trazer uma mudança na sua vida. O que pode trazer é um conhecimento a mais, e nada além do que isso. Mas esse ouvir, esse shema em hebraico, essa
convocação não é uma convocação simplesmente para ter conhecimento de uma notícia. Esse Shema em hebraico é uma convocação para que você ouça algo e esse algo seja capaz de mudar a tua vida. Porque a primeira vez que aparece esse chamamento na Bíblia para prestar atenção em alguma coisa, para ter uma mudança de vida, é no livro de Deuteronômio, no capítulo 4, e no capítulo 6 e versículo 4, que é aquele texto muito famoso: ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus em Israel. Esse capítulo 6 e versículo 4 de Deuteronômio é a primeira vez que aparece esse chamado ao povo a prestar atenção à ordem de Deus. Então esse Shema, que isso é uma oração muito conhecida em hebraico, Shema Israel Adonai, Eloheinu Adonai Echad, ou seja, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus em Israel. Ou seja, esse Shema Israel, ou seja, esse ouve, ó Israel, era um chamamento para que o povo passasse a obedecer à ordem de Deus. Por quê? Porque o obedecer, ele é muito mais importante do que os rituais. Esse vai ser o próximo item que o pastor Ezequias Soares vai abordar. E eu quero fazer uma ressalva aqui aos meus ouvintes. Queridos, a Bíblia ela não proíbe rituais. Ela não critica nenhum tipo de ritual. Nós observamos aqui alguns rituais que a Bíblia cita e que o Ezequias Soares cita. Quais são alguns rituais que existem? A circuncisão. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Quem é que instituiu a circuncisão? Foi os próprios judeus? Não. Foi o próprio Deus que pediu para Abraão. O próprio Deus pediu para o pai da fé, para o Abraão. Abraão, circuncida o menino. Circuncida você. Circuncida todo mundo da sua casa. O que eu quero salientar aqui, e eu quero que você entenda e transmita isso lá na sua classe, na sua escola, que os rituais são importantes. Os rituais, os ritos, ele põe forma no culto. Já imaginou um culto sem rito? É um culto sem ordem. É um culto desestruturado. O que Miqueias vai trabalhar aqui, Miqueias vai dizer o seguinte: olha, vocês estão dando mais importância aos ritos do que ao Shema, do que a obedecer os preceitos de Deus. E isso acontece hoje em dia. Nós criticamos o judaísmo por causa disso, mas nós no cristianismo observamos ritos também. Queridos, é comum nós dobrarmos o joelho, mas não dobrarmos a alma enquanto oramos. Se você dobrar o joelho só por dobrar, isso é rito. Você dobra o joelho quando chega na igreja, talvez para sua mãe ver, para o teu esposo, para o pastor da tua igreja ver que você está de joelho dobrado. Mas a sua alma não se inclinou. Você dá o dízimo, você paga o dízimo, você devolve o dízimo na igreja, mas você faz isso de forma ritualística. Deus aceita? Não. Deus não aceita. A igreja aceita, porque a Bíblia diz que Deus se alegra com aquele que dá com alegria. Isto é rito. O que é importante nós salientarmos aqui, que Deus não está combatendo o ritualismo.
O que Deus está combatendo aqui, o que é? É o amor ao ritual. É o amor que nós demos ao sistema. E Deus quer que nós valorizemos não o sistema, aquilo que o pastor Isaltino Gomes vai chamar de parafernália. Ou seja, para que a igreja, para que a instituição chamada igreja funcione, criou-se um sistema. E em alguns momentos nós damos mais importância ao sistema que rege a instituição chamada igreja do que ao sagrado. Nós damos mais importância como que a igreja vai funcionar do que aos preceitos bíblicos. Por exemplo, como que a igreja vai funcionar? Aí os homens traçam planos como a igreja irá funcionar. E às vezes se esquece que o próximo, que o membro é muito mais importante do que o sistema que foi criado. E é isso que Miqueias vai abordar aqui. Deus não está desmerecendo e desaprovando o rito. O que Deus está querendo dizer é o seguinte: os ritos podem acontecer. É bom que aconteça para que haja ordem e decência. Mas o que eu prefiro é que quando vocês estiverem na sua ritualidade, vocês colocam um amor nisso daí. Eu quero o amor além do sacrifício. Então esse Shema é uma convocação a obedecer a Bíblia Sagrada. E no capítulo 6 de Miqueias, no capítulo 6 de Miqueias, e no versículo de número 7, diz algo muito interessante. Miqueias diz: agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão? O fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ou seja, ele está aqui ele está contrastando o ritualismo do povo. Ou seja, vocês dão mais importância às coisas do que ao próprio amor. Eu não quero simplesmente coisas, eu quero vocês. Eu quero que vocês amem a minha palavra. Eu quero que vocês observem a minha palavra. Queridos, e para nós terminarmos a lição de hoje, eu quero ler a conclusão do Ezequiel Soares. A lição para todos nós hoje é esta: o que importa para Deus não é o que fazemos na igreja, mas na vivência com a nossa família, o que fazemos no trabalho e como nos relacionamos com a sociedade. Sem o verdadeiro arrependimento e um profundo compromisso com Deus, todas as práticas religiosas não passam de rituais vazios e complementam desprovidos de valor espiritual. Então, qual é a mensagem que Miqueias nos deixa? Miqueias denuncia a injustiça religiosa, denuncia a injustiça econômica, denuncia também a indiferença do povo, mas ele vai denunciar também a indiferença no culto a Deus. Miqueias vai dizer o seguinte: o que eu quero é que vocês continuem com o rito, mas quando vocês for dar para mim algo que está dentro da ritualidade, vocês possam fazer isso com amor. Queridos, que possamos dobrar a nossa alma e não simplesmente o nosso joelho. Que possamos amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso afinco. É essa mensagem que eu quero deixar para vocês. É essa mensagem de Miqueias, que você faça para Deus algo com amor, não simplesmente para as outras pessoas ver. Faça aquilo que Deus quer que você faça. Amém? Que Deus continue abençoando vocês.